Bom dia, querido, graça e paz. Amém. Aleluia. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém. Então dá um bom dia, declara aí na vida do seu irmão, um dia abençoado, dá um abraço nele. Eita glória, Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom, Ele não muda, amém? A gente está aqui no nosso seminário de inverno. E nós estamos aprendendo coisas extraordinárias acerca do caráter de Deus. A gente está conhecendo cada vez mais o nosso Pai. E a gente já aprendeu aqui tantas e tantas coisas importantes. A gente aprendeu que Deus é bom. E Ele é bom de vez em quando? Ele é o tempo todo bom. Ai, gostei, Vanessa. Isso aí. O tempo todo Ele é bom. De Gênesis a Apocalipse, Ele continua sendo o mesmo, continua sendo bom, porque esse é outro atributo de Deus. Ele não muda, Ele é imutável, Ele sempre permanece o mesmo, Ele não é como o homem. O homem, sim, ele vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo, vai mudando, mas Deus, Ele não se transforma, Ele é sempre o mesmo, Ele é constante. Amém, queridos? Tudo isso você pode procurar no nosso canal de YouTube. As últimas ministrações todas foram sobre conhecendo o Pai. E se você quer entender mais, se aprofundar nesse assunto, está lá. Ministrações maravilhosas, queridos. A gente vai estar a falar ainda ao decorrer desse mês sobre esse tema. Coisas importantes para a gente. Isso são fundamentos, queridos, que regem a nossa vida como cristão. Porque não tem como falar que a gente ama a Deus se a gente não conhece. Se a gente não tem relacionamento com Ele, entender quem Ele é, entender o caráter dEle. Quando a gente entende isso, a nossa vida, ela transforma a forma que a gente pensa nas coisas. Porque a gente entende que Deus, Ele é bom. E não é Ele que está causando aquele mal. A gente entende que Ele é bom o tempo todo, Ele não precisa utilizar as ferramentas do diabo para ensinar a mim e a você. Ele não precisa utilizar uma doença ou utilizar de uma falta para nos ensinar algo. Ele utiliza do quê? Da sua palavra, Ele utiliza do Espírito para nos guiar em toda a verdade. Amém, irmãos? E a gente vai falar de mais alguns aspectos aqui sobre o caráter de Deus. Coisas que são muito importantes porque muitas pessoas, elas trazem esse tema colocando um peso na igreja. Sendo que Jesus Cristo, Ele veio para tirar todo o peso. Peso da religiosidade, o peso de você fazer algo para Deus sem entender o porquê. Mas Jesus Cristo, Ele veio para trazer a verdade, trazer a clareza. Então, quando a gente adora a Deus, tudo que a gente faz para o Senhor, a gente tem entendimento do que nós estamos fazendo, o culto racional. Tudo que nós fazemos para o Senhor, a gente entende o que a gente está fazendo, a gente só não faz, porque o pastor falou, eu estou levantando minha mão, o pastor levantou a mão, eu vou levantar a mão. Ali na frente eu vi que o pessoal dançou, eu vou dançar. Não, querido, a gente faz tudo racionalmente, a gente levanta a mão porque a gente entende que levantar mãos santas é sinal de rendição, é aquilo que está dentro de nós, e nós, com o nosso corpo, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos à sua vontade. Isso é o sinal de rendição. Nós dançamos aqui, nós pulamos, é porque a gente tem a certeza que a gente está se alegrando no Senhor. A Bíblia fala que Davi dançou na presença de Deus, e a gente está aqui num culto, a gente pode dançar também, querido. Não é errado não, a gente está se alegrando no Senhor, é maravilhoso isso. E como a gente falou anteriormente, Deus é sempre bom. Diga, Deus é sempre bom. E aí algumas pessoas trazem assim, Deus é bom, mas Ele é justiça e Ele é juízo. E aí você fica, eita, porque a palavra diz isso. Ele é justiça, Ele é juízo, Ele é fogo consumidor. Mas, querido, uma característica não anula a outra. A bondade de Deus, ela não vai anular a sua justiça, não vai anular o seu juízo. Deus, Ele é sempre bom. E Ele é tão bom que Ele busca a justiça em tudo, querido. Assim como muitas vezes, a gente vê às vezes algum vídeo, alguma coisa assim, de um crime acontecendo, a gente deseja, poxa, espero que essa pessoa seja presa e que pague a pena. A gente não quer ver aquela injustiça sendo impune, não é mesmo? Você não vê algo assim, você fica, dentro de você, você tem um senso de justiça, você queria ver a pessoa que sofreu aquele dano não ficasse injustiçada. Assim como nós também não queremos ver alguém sendo injustiçado, Deus também não quer, querido. Amém. Ele quer a justiça.
E Deus, Ele é justiça. Então, é importante a gente entender algumas coisas. Eu quero falar algo para a gente estabelecer uma base aqui para o que a gente vai falar hoje. A Bíblia, ela sempre vai falar para 3 povos: a igreja, Israel e os gentios. Quem são cada povo? Israel é o povo separado, descendentes de Abraão, os judeus. Hoje em dia são conhecidos como os judeus. Esse é o povo de Israel que é falado na Bíblia. Então, se você é descendente de judeu, você, antes de Jesus, você era considerado Israel. Agora que você está em Cristo, você é igreja. Todos que estão em Cristo, sendo judeus ou gentios, são igreja. Gentios é todos os outros povos. Todos os outros povos que não são judeus são gentios. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós fazemos uma oração, crendo com todo o coração, confessando a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos igreja. Amém. E há uma aliança comigo e conosco, com o Senhor. Amém. Deus, Ele fez uma aliança com a sua igreja, e nessa aliança há promessas. Nessa aliança nós somos guardados pelo sangue de Jesus Cristo, que purificou o nosso pecado. Amém, querido? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender para quem aqui Deus está a falar. Porque Deus, Ele vai falar, vai trazer a sua palavra, às vezes com juízo, para os gentios, ou às vezes para a nação de Israel, e as pessoas se incluem nesse lugar, porque acham que estão ali. Mas não, queridos, nós somos a igreja do Senhor. E a gente vai entender algumas coisas aqui a respeito do caráter de Deus. E é importante entender que mesmo quando Deus está exercendo a sua justiça, Ele não deixa de ser bom. Ele é sempre bom, queridos. Entretanto, as pessoas podem escolher errado. Então é importante a gente entender isso. E por mais que a gente vê o nosso Senhor como o nosso Pai amado, não é? Ele é o nosso Pai e a gente não precisa mudar isso, querido. Ele é o nosso Pai, o Pai que nos ama, o Pai que enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para nos tirar lá do inferno, para pagar todo o preço do pecado. Esse é um Pai que nos ama, um Pai que quer ter relacionamento, um Pai que nos cuida, que corrige quando é necessário também, porque o Pai que ama corrige seu filho. Então, a gente tem Deus como o nosso Pai querido, mas isso não nos dá a permissão para a gente viver a nossa vida de qualquer forma. Há também um temor dentro de nós que é necessário ter com Deus, que é uma reverência com o Senhor. É uma reverência. Eu estava meditando sobre isso e eu cheguei à conclusão que esse temor é como se fosse um relacionamento entre uma criança e o seu pai natural, em que no colo do pai ela tem um aconchego, no colo do pai ela se sente protegida, ela é cuidada, ela é corrigida, mas ela sabe que há um temor, não é um medo do pai, mas é um temor, é uma reverência, sabe que ele é uma autoridade, que quando ele fala não, é não. Ele entende que ali há uma autoridade sobre o pai, e essa criança ela entende, então não é o medo do pai, mas é uma reverência. E é assim que nós temos que ter, queridos, com o Senhor, é uma reverência com Ele, não é medo, não é sentir medo de Deus, mas uma reverência, uma santa reverência, um temor do Senhor. E a gente vê isso, inclusive no Novo Testamento, em Filipenses 2:12. Eu vou deixar você abrir. Filipenses 2:12. Nos diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque se nós temos temor do Senhor no nosso coração, a gente vai procurar andar em retidão. A gente vai procurar andar fazendo o que é certo, o que é agradável aos olhos do Senhor. Quando a gente está servindo aqui na igreja, com o temor no Senhor, a gente vai procurar sempre fazer com excelência, o melhor, porque a gente não está querendo agradar os homens apenas. A gente está querendo agradar o coração do nosso Pai, o coração do nosso Deus. Então a gente faz com temor, com reverência, entendendo
que Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Isso é bom que a gente tenha no nosso coração. E como eu disse, não haja uma confusão, não é medo de Deus. Porque o medo tem que ter é quem é ímpio, quem está sem Cristo. Porque esse daí vai sofrer, vai acabar sofrendo o juízo lá na frente. Mas eu e você, quem está em Cristo, nós não precisamos ter medo do Senhor, porque Ele habita dentro de mim e de você. Ele habita dentro de nós, Ele quer ter relacionamento. Mas o temor, ele vai fazer com que a gente ande em retidão. A Bíblia nos fala isso, Êxodo 20, a partir do versículo 18, e diz que todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe, ficou com medo de Deus. E aí no versículo 19 diz, disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então o povo estava com medo de Deus, viu a glória do Senhor manifesta e ficou com medo de Deus. Então fala, ó Moisés, você recebe aí, fala para nós e a gente vai ouvir. Foi isso que o povo estava a dizer. E aí Moisés respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então a gente vê aqui que o temor que nós temos no nosso coração com o Senhor, ele faz com que a gente também evite de pecar. Porque o pecado na vida do crente é um acidente. A gente procura andar em retidão, mas por conta da nossa natureza pecaminosa, a gente tropeça no caminho. Mas o que a gente faz? A gente se arrepende e volta para o lugar certo. É isso que o crente faz, ele não fica no mesmo erro. Porque sem o temor no coração, a pessoa, ela tropeça e fala, não aconteceu nada. Estou aqui, estou vivo, nada aconteceu, então vou continuar errando aqui. E aí continua no erro, continua no pecado, sem o arrependimento, sem a mudança de vida. Mas sabe, queridos, Deus, Ele não nos quer nesse lugar. Deus, Ele quer que a gente ande em santidade. Romanos 12, 2 diz para que quando a gente andar dessa forma, transformando a nossa cabeça e não sendo moldado pelo padrão do mundo, a gente vai experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele tem uma vontade para nós que é boa, perfeita e agradável. Cabe a nós escolhermos essa rota, escolhermos aquilo que Deus tem para mim e para você. E sabe, também Provérbios 8:13 diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aborrecer o mal. Quando a gente teme ao Senhor, a gente desagrada o diabo. A gente faz aquilo que a nossa nova natureza em Cristo Jesus, renascida, recriada, justificada, aquilo que a nossa nova natureza espiritual, a gente faz tudo aquilo que ela, como posso dizer assim, ela faz tudo aquilo que está dentro de nós. O fruto do Espírito é tudo aquilo que está dentro de nós, a nossa nova natureza que é externada. Porque se as pessoas andam pelas obras da carne, são segundo a natureza carnal. E essas pessoas, por mais que sejam crentes, porque há o crente carnal, o crente que aceitou a Cristo, mas ele continua vivendo as velhas práticas. Essa pessoa, queridos, se ela não transformar sua vida, ela está ali sim correndo um risco de se afastar cada vez mais de Deus, até chegar a um ponto em que ela vai negar sua fé e vai perder sua salvação. Por isso que a gente fala, queridos, longe do pecado, longe de tudo que faz mal. Por quê? Porque quanto mais perto do pecado, mais longe está de Deus. Não é Deus que sai, é as pessoas que saem, se distanciam de Deus conforme elas se aproximam do pecado. Porque Deus e o pecado não existem no mesmo lugar. Aonde há a santidade do Senhor, não há o pecado. Porque Deus, Ele é fogo consumidor. E o fogo consumidor de Deus, ele vai queimar tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é contra os seus princípios. Amém, queridos? Você pode dar uma glória a Deus? Isso, quando as pessoas falam isso, muita gente traz para trazer o medo, querido. E a gente não está falando aqui de ter medo. Porque o fogo consumidor é bom para a nossa vida. Vai expor tudo aquilo que está errado, vai expor tudo aquilo que a gente tem que corrigir. Vai queimar todo o pecado, toda a iniquidade. Amém, queridos? Hebreus 12, 28 fala assim. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, quando a gente recebe a graça da salvação, que nos tirou do inferno, e que nos colocou assentado em região celestial em Cristo Jesus, essa é a graça. Quando nós recebemos a graça, que há um modo de vida. A gente não vive de qualquer forma, não. Não vive do jeito que a gente quer, há um modo de vida, o modo de vida do crente. Então, retenhamos a graça para a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aleluia! Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo consumidor de Deus, ele vem e queima tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é desagradável. Então, quando a gente canta aqui, deixa queimar, queridos, a gente tem que ter um entendimento daquilo que a gente está a cantar. Porque o fogo de Deus, ele vai vir e vai queimar tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é desagradável. Então, não quer dizer que a gente não pode mais cantar, não. Mas a gente canta com a consciência. Senhor, vem com o teu fogo, queima tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está na minha vida, que está errado, queima, Senhor. Eu não quero mais andar dessa forma, não quero mais esse pecado, não quero mais isso. Queridos, arrependimento, mudança de vida. Amém, irmãos? Então, o fogo consumidor do Senhor é aquele que vai queimar tudo aquilo que está errado. E que a gente possa estar realmente cantando isso, que a gente possa estar falando isso ao Senhor com o nosso coração, querendo mesmo andar em retidão ao Senhor, porque, irmãos, não vale a pena você viver uma vida do jeito que você quer. Não vale a pena, irmãos, porque a vida se torna vazia. Uma vez que você experimentou da glória do Senhor, uma vez que você experimentou de tudo aquilo que é bom, tudo que é santo, experimentou da unção, do relacionamento com Deus, a partir do momento em que você se distancia, você se vê num lugar vazio, querido. E eu declaro que ninguém aqui vai chegar nesse momento. E muita gente se vê nesse lugar e já não há mais volta, querido. Por isso que a gente fala, por isso que a gente traz a palavra, não é porque a gente quer ter a igreja cheia só, não, querido. É porque a gente sabe que um caminho longe dos caminhos do Senhor não vai levar a lugar nenhum, porque são muitos caminhos que vão levar para o inferno, mas o caminho do Senhor, ele traz que a gente sacrifique a nossa carne, faz com que a gente sacrifique aquilo que é a nossa natureza carnal. E, irmãos, nem sempre vai ser fácil, porque tem tentações, tem coisas que vai ser mais difícil para resistirmos. E isso é para cada um de nós, não tem a ver com quem está aqui em cima, se você é novo convertido, se você já tem muitos anos de igreja, se você já fez rema, escola de ministros, não importa, querido, a tentação ela vem para todos, em níveis diferentes talvez, em coisas diferentes, em aspectos diferentes. Mas, queridos, quando nós temos o temor no Senhor, entendemos que a gente quer agradar a Ele, não por medo, mas por reverência, por amor a Ele, a gente consegue viver uma vida sempre em retidão. Amém. Eu lembro que houve uma época na minha vida, logo que eu fiquei, no começo que eu fiquei adulto ali, 17, 18 anos, adulto, né? Cheio de boas decisões, sabia tudo, querido. Naquela época lá você tinha que ver. Era o mais sábio de todos. Aí... Queridos, eu nasci na igreja. Eu experimentei coisas extraordinárias do Senhor. Berço evangélico. Essa marca de berço é famosa lá. E sabe, queridos, eu lembro que eu experimentei tantas coisas no Senhor. Eu vi a provisão de Deus na vida da minha família tantas e tantas vezes. E quando eu cheguei nessa idade, eu comecei... vou experimentar, vou sair ali, vou ali naquela festa, vou ir lá com o pessoal, não tem nada demais. E as pequenas concessões foram cada vez mais me afastando de Deus. Eu nunca desviei, nunca neguei a Cristo, mas sabe, queridos, eu dei uma flertadinha ali com o pecado. Fui ali na beira do precipício para ver se era bom. Vamos ver aqui. Mas sabe, queridos, algo dentro de mim, o vazio que eu senti naquelas coisas,
Sabe, queridos, eu não fiz nada demais, não usei droga, não fiz essas coisas, não. Mas eu cheguei... Mas sabe, queridos, por quê? O temor do Senhor no meu coração me salvou. Fez com que eu chegasse à beira do precipício e falasse assim, pulo ou não pulo? Queridos, mas o temor no coração eu vi que aquilo ali não ia me levar a lugar nenhum. Eu vi que a falta que eu estava tendo de comunhão com o Senhor começou a me gerar ansiedade, começou a me gerar tantas coisas que me faziam mal. E sabe, queridos, eu decidi, eu falei, não vou seguir essa vida. Não vou por esse caminho. E eu escolhi por conta do meu coração com Deus, eu não vou fazer isso, eu vou agradar ao Senhor. Amém. E sabe, eu me arrependi de tudo. E voltei aos caminhos dele. Por quê? Porque eu entendi que não haveria um bom final. E sabe, irmãos, Deus, Ele quer isso para nós. Esse temor é o que vai nos evitar de fazer as coisas erradas. Esse temor do Senhor, de querer agradá-lo, uma reverência, entendimento de que Deus, Ele não está apenas ao nosso redor, não. Ele está dentro de nós. E que o Espírito Santo, Ele não sai de você enquanto você vai lá pecar. Agora eu vou lá fazer tal coisa, Espírito Santo, fica aqui que eu já volto. Não, queridos, o Espírito Santo está lá com você. Em todo momento, não há lugar que a gente possa se esconder de Deus. Isso é bom. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Por quê? Porque a reverência vai fazer com que a gente evite o erro, querido. Amém. Porque o diabo, ele não vai aparecer de chifre, tridente, falando, ei, toma aqui essa coisa aqui, você vai experimentar essa bebidinha, vai ser gostoso. Não, querido, é pequenas concessões. Pequenas concessões. Estava vendo um vídeo de ciências esse dia, que falava sobre as pessoas que eles traziam pessoas normais para fazer um teste. E que elas ficavam responsáveis por dar choque em outra pessoa. E no começo, a voltagem era muito pequena. Então elas achavam, só um pouquinho de choque, não tem problema. Então ela dava um pouquinho de choque. E aí, eu acho que era quando toda a pessoa respondia uma pergunta errada, era algo assim. E a pessoa dava um choquezinho pequenininho. Aí depois, foi passando o tempo, eles aumentaram um pouco a voltagem. E aí, a pessoa começou a dar um pouco mais de choque, e foi crescendo. Até que chegou num nível, claro que eles não davam um choque de verdade na pessoa, a pessoa fazia o teatro, que ele aumentava muito o nível, aquela voltagem, para que a pessoa sentisse muita dor. Então, a pessoa que começou com pequenas concessões, a maldade ela foi entrando aos poucos, porque se chegasse talvez e falasse, você vai dar um choque muito forte em alguém, os eletricistas me falam em uma voltagem que seja forte, que vai machucar, e a potência, algo muito forte que vai doer, talvez a pessoa não ia fazer, mas aos poucos ela foi crescendo e aquilo lá foi contaminando ela. Isso é a natureza humana, ela vai aos poucos, querendo fazer o mal. E as pequenas concessões que a gente dá, vai nos levar a grandes pecados. Então, por isso que a gente tem que estar vigiante. Vigiar. A Bíblia fala para que a gente seja sóbrio e vigilante. Para que a gente não erre, querido. Porque as pequenas concessões vão levar a gente a grandes pecados. Mas diga, eu não. Eu sou vigilante. Aleluia. Então, algo também importante para nós, como igreja, é entender o que é a correção do Senhor e o que é o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, as pessoas acham que talvez vai ser só lá no Apocalipse, que o juízo do Senhor vai ser só lá no final, mas não, o juízo de Deus, ele vem desde Gênesis e ao longo de toda a palavra. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai dar a opção, sempre vai dar o caminho de arrependimento. Mas se o povo não quiser, se a pessoa não quiser, há sim um juízo sobre aqueles que são ímpios. O juízo do Senhor não é para a igreja, diga, o juízo do Senhor não é para mim. Eu sou corrigido pela palavra. Então, nós não temos que ter medo do juízo. Você que é crente, você que aceitou Jesus, que Ele habita dentro de você, não tem que ter medo do juízo. Porque o juízo é para o ímpio, para aquele que não quer se arrepender, para aquele que não quer, que está vendo que está errado e não se arrepende. Essa pessoa sim pode sofrer o juízo de Deus e no final vai sofrer mesmo. No final, lá quando Deus for julgar as nações,
que você e eu não estaremos nesse lugar de juízo. Nós vamos experimentar o tribunal de Cristo, a qual nós vamos receber o galardão pelas nossas obras aqui na terra. É isso que aguarda a igreja. Mas para o ímpio, para aqueles que ficarem, esses aí vão ter que passar sim pelo tribunal de Cristo, pelo tribunal de Deus. Ele que vai julgar aqueles pelas suas obras. E esses que não tiveram Cristo vão ser lançados no lago de fogo. Esse é o juízo. Por isso que eu e você, a gente, de boa, querido, não temos medo desse juízo. Nós não temos medo do juízo. Por isso que o temor de Deus vai fazer com que a gente ande em retidão. Mas não é um medo de Deus. Porque o medo quem tem que ter é quem não quer se arrepender. Aquele que ouve a palavra, que ouve conselhos e fala assim, ei, se arrependa, larga disso daí, Jesus tem uma vida nova para você. Fala, ei, eu quero saber desse Jesus aí. Esse aí, querido, esse que tem um coração mau e não quer se arrepender, esse sim, vai sofrer o juízo. E a gente vê que o juízo de Deus para o pecado da humanidade já está decidido, já foi decretado. Então, se a pessoa escolhe em não seguir a Cristo, escolhe em não seguir a Deus, não seguir o caminho de retidão, escolhe não aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, o decreto já foi dado. A escolha não é de Deus. A escolha que, se fosse por Deus, todos seriam salvos. A Bíblia nos fala isso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo ele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê, ele enviou o seu primogênito, queridos, para salvar o mundo inteiro. Mas se a pessoa não quiser, porque a salvação, ela é individual e ela é uma escolha de cada um. E se a pessoa não quer, ela está condenada a este lugar. E aí é Deus que é mau por ter condenado? Não, queridos. Se Deus ele fosse mau, ele não teria enviado Jesus Cristo para salvar a humanidade inteira. Aleluia! Então existe sim um poder ativo de Deus que exerce o juízo quando alguém escolhe desobedecer. E a gente vê ao longo da Bíblia. Vou trazer um exemplo para você, Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra eram cidades que estavam totalmente imorais. Elas não tinham moralidade nenhuma, era uma perversidade aquele lugar. E eles não queriam se mudar o seu caminho. Aqueles homens eram maus e perversos. E aí, Deus, ele vai destruir Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus vai trazer destruição àquele lugar, porque eles não queriam se arrepender. Gênesis 18, 20. Diz aqui, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se dele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E aí você vai ver que Abraão começa a interceder. Mas se tiver 40 justos, aí Deus, não vou destruir. Aí ele vai diminuindo esse número. E a gente nota aqui, a bondade de Deus manifesta até no seu juízo. Porque ele não julga o justo junto com o injusto. Amém. Aquele que é ímpio não é julgado junto com o justo. Amém. Diga, eu sou justo. Você não vai ser julgado junto com o ímpio, não. Nós não teremos a condenação. E por que a gente não vai receber essa condenação? Porque Jesus já pagou o preço. Então, se ele já pagou o preço, a gente não precisa pagar novamente. E aí a gente vê que Deus, ele é justo, ele é 100% justo. Ele vê todas as coisas, ele discerne o coração. Ele sabe o que se passa no coração do homem. Então, quando ele vai aplicar a sua justiça, vai aplicar o seu juízo, ele vai separar aquele que é justo e aquele que é injusto. E vai poupar os justos. Amém. Nós não temos que temer o juízo de Deus por conta disso, porque nós seremos guardados, irmãos. Amém.
Nós seremos guardados, nós somos a igreja do Senhor, por isso que a gente não teme a tribulação, porque a gente sabe que a gente vai ser guardado, nós seremos retirados da terra antes da tribulação começar, porque Deus, Ele nos ama, porque Ele não julga o justo com o injusto. Eita glória, esse é o nosso Deus, Ele é bom, Ele é bom, e a sua justiça, o seu juízo não nega a sua bondade. Uma característica não está brigando com a outra, não. Deus não fala assim, agora vou deixar minha bondade aqui de lado e eu vou descer para julgar o povo. Não, queridos, Ele é sempre bom e Ele é sempre justo. Sempre. E aí a gente vê, então, desde o Velho Testamento, que sempre Deus ele tem um juízo. Mas o homem escolhe se ele vai sofrer esse dano ou não. É como você diz para o seu filho, para o seu filho pequeno. Não põe o dedo aí, você vai se queimar. Não põe o dedo, vai se queimar. E a criança vai lá e se queimou. O pai, ele cuidou, ele evitou, ele tentou fazer com que o filho não chegasse até aquele lugar, não se queimasse. Mas se o filho decidir ir lá e colocar a mão, no momento que o pai dá uma distraída, ele vai sofrer o dano. E a culpa é do pai? O pai instruiu. O filho que quis desobedecer foi lá e tomou o dano. Aí provavelmente não vai mais colocar o dedo lá, porque vai saber que vai machucar. Não é assim? Então que a gente seja como um filho sábio. Que a gente ouve o nosso pai e não faz, para que a gente não sofra o dano. Amém, querido? Então a gente vê que há um juízo já decretado. Deus já decretou o juízo. Eu queria que vocês abrissem lá em Salmos primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui é o que é o justo, eu e você. Nós que andamos segundo a palavra, que nós que meditamos na Bíblia, nós que procuramos andar uma vida em retidão, que mudamos a nossa mente através da palavra, nós vamos ser essas pessoas que colhem esse fruto. Somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que nós damos o fruto na época certa, que nossa folhagem não seca. Esse é eu e você. Aleluia! Então, e aí no versículo 4 fala o final dos ímpios. Os ímpios não são assim. Então, os ímpios não são como essa árvore plantada junto a uma ribeira de água, cuja folhagem não murcha e dá fruto na estação certa. O ímpio, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, a gente vê aqui que no céu, querido, que na Nova Jerusalém, na santidade do Senhor, não entra o pecador, não entra o injusto, não entra o ímpio. E aí entra uma outra questão. Eu e você não somos mais pecadores, irmãos. Mas como assim? Eu ainda peco. Irmãos, a nossa natureza ela foi transformada. O pecador, ele é escravo do pecado. Ele só obedece à sua carne, ele faz aquilo que a sua vontade natural quer. Nós fomos libertos desse lugar, fomos tirados desse lugar, transportados do império das trevas para o reino de Deus. E nesse reino, a gente não está mais em jugo do pecado. E por isso que a gente não é considerado mais pecador, porque se a gente fosse pecador, a gente não poderia ser chamado de justiça de Deus, a gente não poderia ser chamado de santos, a gente não poderia ser chamado de filhos de Deus, porque se a gente fosse pecador, a gente não poderia ser nada disso. Como eu falei antes, aonde a presença do Senhor está, dentro de nós, não há pecado. Então, a presença do Senhor habita dentro de nós, então o pecado não pode existir ali. Então, quando a gente erra, é um tropeço. É algo que é um deslize na nossa vida. Pois o Senhor conhece, o versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos santos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, Deus já decretou, o ímpio vai perecer. O ímpio não vai ser julgado com os santos. O ímpio ele não vai se assentar junto com Deus, não vai entrar na sua presença. Amém, queridos? E aí que a gente entende que Deus ele é bom, porque se isso já estava declarado, Adão ele errou, ele pecou lá atrás.
E aí o homem estava condenado. O homem estava condenado ao inferno. Era isso que a gente merecia. Mas a bondade de Deus veio e interviu isso, para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Por isso, queridos, que nós temos que nos alegrar quando o Senhor nos corrige. Não é o juízo de Deus que vem para o crente, mas a correção. Porque Deus, Ele não corrige bastardo. Provérbios 3, no versículo 11. Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus, Ele corrige aqueles que amam. Se você está passando pela disciplina do Senhor, se Deus está corrigindo você, você tem que se alegrar, querido. É porque ele te ama, é porque você estava indo num caminho errado e Ele está corrigindo a sua rota para que você vá para um lugar bem sucedido. Um pai que ama o filho não vai deixar o pai que ama o filho não vai deixar o filho fazer algo que vai ser um dano lá na frente. Ele vai aconselhar, ele vai corrigir. A decisão final vai ser do filho. Mas ele vai querer corrigir, vai trazer para a rota certa, queridos. E assim é Deus conosco. Porque Deus, Ele não corrige o bastardo, Deus não corrige o ímpio. Ele ama o ímpio, Ele ama o pecador, mas não o pecado. Então Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer que todos venham para si. Mas, filho de Deus só é quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, queridos, não é considerado filho de Deus. Todos nós aqui somos filhos. Aqui sim, mas as pessoas falam, né? Porque todos somos filhos de Deus. Não, querido, filho de Deus é quem está em Cristo. Esse é filho de Deus. Senão é uma criatura. Porque o homem caiu, irmão. O homem caiu e precisou da redenção, precisou do sangue de um justo para que a gente saísse deste lugar. Então a gente entende que o homem tem a sua escolha. O livre-arbítrio sempre esteve presente desde Gênesis. Porque Deus, Ele não quer robô. Deus, Ele não quer pessoas que não têm vontade nenhuma. Deus, Ele quer que a gente adore a Ele em espírito e em verdade, de todo o coração, porque Ele é, não pelo que Ele faz. A gente adora o nosso Senhor por quem Ele é. Amém. Aleluia! E Ele é santo. Mas a humanidade, ela pode escolher. As pessoas podem escolher. Você pode pregar para alguém, falar, explicar tudo, explicar o plano de salvação, explicar como o homem caiu, a condenação que há para os ímpios, explicar que há uma redenção, e a pessoa pode escolher, olha, obrigado por você falar, mas eu vou seguir minha vida aqui, e queridos, é a decisão da pessoa. A gente vai sempre orar, vai esperar que a pessoa se arrependa um dia, mas queridos, a decisão é de cada um. E sabe, a igreja aqui, ela não vai ter o poder para restaurar a vida de ninguém. Não vai ter o poder para salvar ninguém. Cristo é apenas aquela pessoa que tem. A igreja aqui, ela é uma ferramenta que Deus nos deu, que deixou estabelecido para que a gente viva em comunhão, em unidade, para que a gente possa crescer e avançar cada vez mais. Amém. E para que a gente possa pregar a palavra em toda a terra. Esse é o objetivo da igreja. Mas você apenas estar aqui presente no domingo, na quarta-feira, não faz de você um cristão. Assim como você dormir na garagem não te faz você de um carro. Você se torna cristão a partir do momento que você creu e confessou com sua boca. Então, as pessoas podem escolher. E como eu disse, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida. Mas se a gente ficar com o padrão do mundo, a gente não vai experimentar isso. E como que a gente faz? Através da palavra, a gente vai renovar a nossa mente, cada vez mais. Cada vez mais a nossa mente, ela vai sendo transformada, a nossa alma vai sendo salva, para que a gente agrade o Senhor cada vez mais. Romanos 11, a partir do versículo 22, eu queria que vocês abrissem comigo. Esse texto não é tão longo assim. Aleluia. Então, Romanos 11, 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres.
Deus é bom demais, querido. Para contigo, Deus, aqui, Paulo está falando com a igreja. Então você pode ler como se fosse para você. Para comigo, eu considero a bondade de Deus, não a severidade. A severidade é para os que não crerem. Eles de outra sorte também tu serás cortado. Então, se a gente permanecer no Senhor, a gente vai estar sempre experimentando da bondade. Entretanto, se a gente sair desse lugar, se a gente negar a Cristo, negar a nossa fé, a gente vai estar também sendo cortado da videira, a gente vai ser desligado do Senhor, e aí as pessoas vão experimentar a severidade do Senhor. Amém? Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Amém. Ou seja, a pessoa que está no caminho errado, a pessoa que está longe de Deus, se ela se arrepender do seu caminho e se voltar a Cristo, vai ser enxertado novamente, vai ser ligado com Deus e não vai experimentar a severidade dele. Pois, se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então a gente vê que para a igreja a gente vai experimentar a boa vontade de Deus, agradável, o amor. E o amor, queridos, a gente vê que o amor de Deus, ele sempre vai nos atrair, vai fazer com que a gente sempre esteja procurando andar no caminho em retidão, porque a gente ama ao Senhor e a gente teme a Ele, a gente não quer perder de maneira alguma essa comunhão, essa unção, você ter uma intimidade com o Senhor, querido. Queridos, é difícil você explicar com palavras o que é a sensação de você estar caminhando com Deus. Amém. É ou não é? É difícil você descrever aquilo, você acordar toda manhã, você está, às vezes, passando por um turbilhão de coisas, e você está em paz, você está tranquilo, você está andando, queridos, que você, parece que nada te abala. Por quê? Porque você está em comunhão com o Senhor, ligado no Espírito. Amém. Aleluia. Nada pode nos abalar. Mas, a gente continuando aqui, Josué 1,8 também diz: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então veja que a escolha do homem em prosperar, em avançar, é sempre nossa. Deus, ele já deu o caminho, ele já deixou tudo pronto, ele enviou Jesus Cristo. Mas se a gente não escolher esse caminho, se a gente escolher entre o mal, a gente está condenado àquilo que Deus já estabeleceu, e não quer dizer que ele é mal por conta disso, querido. Ele já estabeleceu. Aleluia. Glória a Deus, o tempo corre. E sabe, queridos, Deus, ele é justiça. E sabe, a justiça de Deus é o que nos tirou do inferno. Porque Deus, a partir do momento que o homem caiu, ele não precisava resgatar o homem. Ele fez isso por amor. Amém. E ele estabeleceu, pela sua justiça, a sua justiça é tão grande que ele não nega nem mesmo a sua palavra. Ele não é corrupto não, querido. Amém. Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Aleluia! Então Deus, ele nos tirou deste lugar. Se você lê em Romanos fala muito sobre a justiça de Deus. E eu não vou ter tempo de ler aqui. Em Romanos 3, a partir do versículo 21, a gente vê que a justiça de Deus se manifestou em Cristo para tirar ele dos mortos. Porque Jesus Cristo, ele veio em carne, ele andou na terra sem descumprir nenhuma lei. Ele foi 100% justo. E a Bíblia, havia uma lei, a lei de Moisés, que eram vários mandamentos, vários preceitos, que o homem precisava cumprir para andar em retidão, para que ele fosse salvo. E nenhum homem poderia, na sua vida, cumprir toda aquela lei. Mas Jesus Cristo, ele veio
e cumpriu toda a lei. E ele foi mesmo assim crucificado e morto. Ele entregou a sua vida. Ele deu a sua vida em propiciação aos nossos pecados. Ele foi o Cordeiro Santo. E aí Jesus, ele foi até o inferno. Ele foi lá no inferno. E quando o diabo achou que estava vencendo, o sangue de Jesus clamou por justiça. E a justiça do Senhor foi o que tirou Jesus dentre os mortos. E sabe, queridos, essa justiça que tirou Jesus dentre os mortos foi a mesma justiça que tirou eu e você. Porque quando ele foi no inferno e ele foi resgatado de lá, eu e você fomos com ele. E por isso que nele nós temos vida eterna. Por isso que nele nós podemos assentar, nós estamos assentados com Cristo Jesus lá no céu, querido. Deus é bom demais. Deus é muito bom, queridos. A justiça de Deus não é oposta à sua bondade, porque se fosse, Ele não teria resgatado a gente. A justiça de Deus nos tirou daquele lugar, aquilo que a gente merecia, queridos, mas o preço foi pago. O preço foi pago. E por isso que a gente não teme ao Senhor. Desculpa, por isso que a gente não tem medo do Senhor. Por isso que a gente não tem medo do juízo. Porque já foi pago. E a gente está falando sobre o caráter de Deus, amém? Entendendo que, porque, queridos, isso é algo que muitas pessoas falam errado por aí. Trazem um peso para a igreja, sendo que a igreja ela tem que ter o conhecimento. Tem que ter conhecimento do que é o juízo de Deus. Isso é importante para nós. Mas, irmãos, a gente não tem que ter um medo do juízo. Porque se Jesus foi lá e pagou, não tem por que a gente pagar esse preço novamente. Então, o que acontece? O diabo, ele vem, ele é o acusador. O trabalho dele é acusar, tá bem? Então, ele chega assim e fala assim, Deus, o Anderson, ele pecou nesse dia e tal, então ele precisa ir para o inferno. Ele vai acusar. Aí Deus faz o quê? Espera aí, vou ver aqui. Qual que é o NIF? O número do telemóvel, fala aí. Vou ver aqui, Anderson. Ei, estou vendo nada aqui não. Não tem nenhuma dívida aqui no nome dele. Está tudo pago aqui. Tem aqui o comprovativo. É isso que acontece na nossa vida, irmão. O diabo ele vem para acusar, ele vem para apontar. Mas o preço foi pago e a gente não tem que pagar esse preço. Por isso que a gente não tem medo do juízo de Deus, não. A gente sabe, e quando Jesus vir, e Ele vai vir, querido, Ele vai vir em poder e grande glória para julgar as nações. Nesse dia Ele vai vir, todos aqueles que tiverem contra Ele, querido, vão ter que se dobrar, vão ter que reconhecer, a gente vai estar com Ele, aleluia, querido. A gente não vai estar, agora lascou. Jesus veio, já foi. Não, querido, a gente vai estar com Ele. A gente vai estar com Ele voltando em poderes de grande glória. Revestidos de glória, irmãos. E as pessoas vão ter que reconhecer, vão ter que se dobrar. Mas, querido, nós já fazemos isso hoje. Hoje a gente reconhece, hoje a gente se dobra, hoje a gente se ajoelha perante Ele. Hoje a gente reconhece que Ele é santo, por isso que a gente não vai fazer isso lá, quando eles tiverem que fazer para serem lançados no lago de fogo. Eita, Deus é bom demais, querido. Deus é bom. É por isso que a gente diz que a justiça de Deus não é separada da sua bondade. Não é, querido. Jesus já pagou o preço. A Bíblia nos fala, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo de Jesus. Diga eu. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós estamos, aquela dívida que nós tínhamos, que nós não teríamos como pagar, que nos levaria para o inferno, para a eternidade, foi paga, querido. Foi quitada, já não há mais. E a Bíblia diz que Deus ele não se lembra do nosso pecado. Ele esquece do nosso pecado. Ele não olha mais para você e fala, mas eu sei que você fez no verão passado. Não, querido. Ele olha para nós e vê Cristo. Vê o sangue de Cristo, o sangue do justo que morreu por nós. É por isso que nós temos gratidão, por isso que nós temos amor a Ele. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele que nos resgatou. E a justiça dele, e a justiça de Deus foi exercida. E nós fomos resgatados desse lugar. E por isso que a gente não vai temer, querido. Amém. Aleluia, Senhor.
E agora nós andamos desfrutando da bondade dele. Romanos 11, 22 diz, considerai, pois, a bondade, como a gente leu, a bondade é a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Romanos 12, 2, como a gente leu também, quando a gente está seguindo a vontade de Deus, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, Jesus Cristo, que não merecia, ele sofreu dano. Eu queria chamar o Ministério de Música. Ele levou toda a maldição do pecado que era minha e sua, e que a justiça de Deus ia exercer o juízo sobre a minha e a sua vida, foi paga em Cristo. E ele, lá no inferno, o sangue dele clamou por justiça, e Deus foi lá e resgatou ele. E sabe, queridos, essa dívida foi paga. Aleluia. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio a primeira vez para salvar o mundo, não foi para julgar o mundo. E o momento que Jesus voltar para julgar as nações, nós já não estaremos para ser julgados, querido, porque a gente já foi salvo. Amém. O versículo 16 se aplicou à nossa vida, então a gente não precisa passar pelo julgamento. A gente não vai precisar, queridos. Então tem muita gente que fala aí, naquele dia, vai ver o telão e todo o seu pecado vai estar lá, e você vai ter que prestar conta, queridos. Irmãos, balela, amém. Papo furado. Jesus Cristo já pagou o preço, vai ficar te colocando na cara, olha, eu morri por esse pecado aqui seu, ó, esse dia aqui, ó, você fez isso aqui. Queridos, não é o nosso Deus, não é a característica do nosso Deus, ele é bom, ele é perfeitamente bom, 100% justo. Amém. Aleluia, aleluia. E queridos, eu não posso encerrar essa ministração sem dar oportunidade, em que alguém que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, ou alguém que nunca confessou, você crê no seu coração, mas você nunca falou essas palavras, você nunca confessou Ele como seu Senhor e Salvador. Queridos, eu quero dar a oportunidade, se tem alguém aqui que nunca fez essa oração confessando, você pode ficar de pé? Que nunca fez essa oração, eu queria que você levantasse sua mão, viesse aqui na frente, porque, irmãos, isso aqui é uma oportunidade que nós temos de mudar a nossa rota. De que a partir desse momento, a gente não vai ser mais como o ímpio, não vai ser como o mundo lá fora, não, a gente vai experimentar da boa vontade de Deus, a justiça dele, e sermos resgatados, limpos de todo mal, não importa o que você fez lá no passado, não importa nada disso, porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, toda a dívida ela é paga, e nós somos uma nova criatura, e Deus ele não fica olhando para o passado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não seremos julgados como o mundo, Pai. Porque o Senhor nos amou tanto, o Senhor nos resgatou desse lugar, e o Senhor nos tirou desse juízo, Pai. Que era o que a gente merecia, Senhor. Mas Cristo, Ele nos tirou desse lugar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor é 100% bom e o Senhor é 100% justo, Pai. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. E obrigado porque nada vai roubar a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós entendemos mais um pouco hoje do Seu caráter, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, aleluia. Glória a Deus.